Testemunho de casamento restaurado. Meu marido mudou da noite para o dia. Natasha, como a sua restauração realmente começou? Meu marido terreno partiu depois de apenas 3 meses de casamento. Eu fui verdadeiramente a esposa abandonada na sua juventude, como dizem Isaías 54, versículo 6. Dizer que fiquei arrasada não chega nem perto de como eu me senti. Todos os meus sonhos e planos desmoronaram ao meu redor muito rapidamente. Eu não conseguia mais ver um futuro. Ele não apenas saiu de casa, mas até se mudou para o exterior. Então eu me senti realmente abandonada. Durante os primeiros 6 meses após a partida dele, eu o culpei completamente. Mas então o Senhor me quebrou, mesmo que literalmente. Ele tirou amigo após amigo de mim. E a gota d'água foi quando eu caí em casa e quebrei gravemente o braço. Fiquei 6 semanas sem poder dirigir e foi então que Deus finalmente chamou a minha atenção. Não havia mais ninguém a quem recorrer, exceto o Senhor. E nesse ponto, eu finalmente estava disposta a desistir e ver as coisas do jeito dele. Como Deus transformou você, Natasha, e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Depois que eu me rendi, de repente eu fui capaz de ver todos os meus pecados e isso me humilhou. Eu não podia mais culpar o marido terreno pelos meus problemas ou pelos meus modos egoístas. Eu pude ver meu conflito e falta de submissão. Eu realmente me arrependi e clamei ao Senhor por perdão. Até me arrependi com o marido terreno em lágrimas e foi então que ele me disse que me amava e que poderíamos tentar novamente. Eu estava tão feliz. Eu achei que o meu horrível momento havia acabado. No entanto, apenas um dia depois, ele ligou no meio da noite e disse que havia mudado de ideia. E então, com profunda dor e rejeição, eu corri para os braços do Senhor e eu recebi conforto dele, o que foi o começo dele me ensinar tantas coisas, inclusive tomá-lo como meu marido celestial. Passo a passo, ao longo dos anos seguintes, ele me moldou e me fez crescer cada vez mais. Quais princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Natasha, que o Senhor lhe ensinou durante essa aprovação? Durante esses poucos anos, o Senhor me ensinou que meu marido terreno é o meu líder e que eu devo me submeter a ele, mesmo quando for assustador, porque o Senhor é a cabeça do marido terreno e ele está no controle de tudo que o meu marido faz. Eu posso confiar no Senhor para me manter segura. Certa vez, eu tive que passar por algumas coisas muito difíceis durante a nossa separação, mas o Senhor foi fiel para resolvê-las e me abençoar no processo, porque eu confiei nele. O Senhor também me ensinou a deixar o meu marido terreno e a focar nele. O Senhor me ensinou a não olhar para os pecados do marido terreno, mas para os meus próprios. Ele me ensinou a orar e confiar que Ele curaria a nós e a nossa família e restauraria o nosso casamento e a nossa família. Eu não podia lutar na carne, mas tinha que andar no espírito. Outro princípio que Ele me ensinou foi agradecê-lo e louvá-lo por tudo, de bom e ruim, porque Ele faz todas as coisas para o nosso bem. Ele me mostrou a importância de ser uma trabalhadora no lar, então eu desisti dos estudos universitários, a pedido do marido terreno. Tudo que eu posso dizer é que agora eu me sinto muito mais livre, e pela primeira vez eu sei que eu estou na vontade de Deus. Deus também providenciou uma maneira de eu ser trabalhadora no lar, enquanto meu marido estava fora, o que foi um milagre. Por último, ele me mostrou que nada é impossível para ele. Se eu apenas orasse e confiasse nele, ele poderia mover montanhas. Natasha, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar? As lições que o Senhor me ensinou não foram nada fáceis. Os momentos mais difíceis foram quando o marido terreno, em diversas ocasiões, ficou indeciso nos 18 meses que antecederam seu retorno para casa. Era como andar em uma montanha-russa, e
parecia que nunca iria acabar. Então, Deus usou uma crise para trazer o meu marido de volta para casa. É verdade que fica muito mal, talvez até pior do que nunca, pouco antes do prazo final para sua restauração. Então não desista. Natasha, qual foi o ponto de virada da sua restauração? O ponto decisivo na minha restauração foi quando eu realmente deixei o marido terreno ir. E até parei de querer que meu casamento fosse restaurado. Foi quando o Senhor foi suficiente para mim e eu sabia que eu ficaria bem sozinha e contente com Ele, mesmo que meu marido não voltasse. Que vi o começo de Deus voltando o coração dele para mim. Isso não é um método. Você não pode fingir para obter um resultado. Você tem que realmente deixar ir e realmente encontrar o Senhor como tudo que você deseja e precisa. Ler a lição Como Encontrar o Seu Marido Celestial pode ser útil. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Natasha. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? O marido terreno vinha me dizendo que queria se reconciliar há pelo menos 18 meses, mas como eu mencionei, ele tinha duas intenções. Então Deus usou uma crise, que ainda enfrentamos, para trazê-lo para casa. A crise aumentou e, de repente, ele estava em um avião, voando do outro lado do mundo para voltar para casa, após anos de separação. Não foi como eu esperava, mas só Deus sabe o que precisamos e o que os nossos maridos precisam para obedecê-lo. E foi através disso que ele mudou da noite para o dia e nunca mais teve dúvidas. Ele está totalmente comprometido com o nosso casamento e me diz todos os dias o quanto me ama. Deixe-me dizer também que todos na minha vida desistiram do nosso casamento e eu louvo a Deus por isso, porque Ele recebe toda a glória. A nossa situação era tão impossível que somente Deus poderia tê-la restaurado. O Senhor foi tão gentil que Ele me disse que o marido terreno voltaria para casa e que eu deveria me preparar para isso. Senhoras, o marido estava indeciso na época e acabou com o nosso casamento novamente depois de meses de comunicação própria. Nem parecia possível que ele voltaria por tantos motivos. Mas Deus não é homem para mentir. E ele milagrosamente voltou para casa este ano. Natasha, você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que te ajudou? Para mulheres interessadas em restaurar os seus casamentos, eu recomendo fortemente Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Isso me ajudou muito. Eu leio até hoje e eu continuarei lendo. Além disso, os cursos online foram muito úteis. Eles me mostraram muitas coisas que eu estava fazendo de errado e foram tão práticos quanto os vídeos do Be Encouraged. Às vezes, eu os ouvia quase diariamente e muitas vezes eu adormecia com eles. Pela palavra do seu testemunho foi muito encorajador. Além disso, Uma Mulher Sábia também é inestimável e eu leio até hoje. Também estou lendo Trabalhadoras no Lar, agora que o marido terreno está de volta. Mas acima de tudo, é muito importante conhecer a sua palavra. Natasha, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de compartilhar às mulheres que leem seu testemunho? Promessas que ele te deu? Porque, como mulher abandonada e aflita de espírito, e esposa, jovem, quando foi rejeitada, o Senhor te chamou, diz o teu Deus. Você tirou de mim amante e amigo, e meus conhecidos para a escuridão. Esposas, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, e Ele é o Salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sejam discretas, castas, cuidem da sua casa, boas, obedientes aos seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará sozinho, mas tudo o que ele ouvir, isso ele falará, e ele vos informará o que está por vir. Mas Jesus, olhando para eles, disse-lhes: para os homens isso é impossível, mas com Deus tudo é possível. Natasha, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Ah, sim. De qualquer forma, Natasha, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Assim como R.M. diz o tempo todo, não dê ouvidos aos outros se isso não estiver de acordo com a palavra de Deus. E não confie o seu casamento e a sua vida a ninguém além do Senhor. Só Ele conhece você e o seu marido e os filhos, se você os tem. E somente Ele pode dirigir cada um dos seus passos em sua jornada de restauração. Se você apenas ouvir a sua voz e fizer o que Ele diz, você alcançará isso. Mas se você ouvir os outros, você ficará perdida. Então busque ao Senhor com tudo que você tem. Ele será um marido para você e curará e tratará todas as feridas. Se você se humilhar e reconhecer os seus pecados, Ele irá transformá-la pouco a pouco à sua imagem. E esse processo nunca terá fim. E quando Deus restaurar o seu casamento, será uma nova parte da jornada. E em muitos aspectos será mais difícil. Então aprenda tudo agora. Tudo que eu posso dizer é que o Senhor é bondoso, misericordioso e fiel. Ele tem todas as respostas para você. Apenas lembre-se de que, uma vez restaurada, não terminou. É uma bênção maravilhosa, mas não é, de forma alguma, o fim da jornada. Precisamos seguir o nosso Senhor e buscá-lo diariamente.